Bom dia, como vocês estão? Tudo certo até agora? Tudo sob controle? Bom, se está tudo sob controle, que bom, porque hoje vai capaz de dar um nozinho, né? Hoje é o dia 13, hoje nós vamos falar de um arcano que muita gente tem medo dele. É um arcano muito sombrio, assim, um arcano muito enigmático, digamos assim. Eu gosto dele porque eu conheço hoje, mas ele já me assustou no começo, né? Mas eu vou falar dele, tá? É um arcano que não teve nome por muito tempo. E depois ele foi batizado de A Morte. Por quê? Porque ele traz essa questão da morte do velho, da transformação, que eu vou explicar aqui para vocês. É o arcano 13, tá? Vamos lá. Esse arcano, ele é o princípio da transformação. Ele exige a morte do velho, do que perdeu sua capacidade de pulsar no ritmo cósmico, ou seja, o que tá fluindo, sabe o que já estagnou, o que já passou da hora? E que só por meio da destruição voltará a ser energeticamente vivo, tá? Então ele representa uma profunda transformação. Esse é o momento em que começa a destruição das couraças, nas quais se cristalizaram todo tipo de bloqueios, medos e traumas, coisas que a gente trouxe a vida inteira. É o momento que começa a rachar tudo isso aqui. Os padrões viciados de comportamento são desmascarados aqui também, tá? É aquela momento da nossa vida que nada fica como era, sabe? Parece que passou um terremoto. A armadura repressora lá que a gente viu no carro, você lembra que ele se armou e foi pro mundo? Porque era o jeito dele se defender. Tudo tem um significado nas cartas. Ela começa a rachar-se também. Porque lá no carro, nas cartas do arcano do 1 ao 10, é o fortalecimento do ego lá. Como eu falei para vocês. Aqui já começa outro processo. Então, essa transformação geralmente gera uma crise. Toda crise, ela é antecipada, né, por uma... toda transformação, ela é antecipada por uma crise. Não tem jeito, é a crise que faz as coisas mudar, faz tudo se mover. A intensidade dessa crise vai depender do grau de apego que a gente tem com os nossos padrões neuróticos, né, de conduta, ou mecanismos de defesa, porque a gente às vezes não quer abrir mão também do que faz a gente sofrer. A gente já conhece aquilo lá. Então, tudo vai depender da gente aqui, tá? Esse arcano, ele representa o fim natural de algo. Uma força que se esgotou e precisa se regenerar. Ponto. Para algumas pessoas é fácil encarar isso, né? É uma fase que chega ao fim e é hora de dizer adeus, né? E essa despedida do velho, do que precisa ficar para trás, deve ser feita com amor e gratidão, como eu falei para vocês lá em relação a pai e mãe, né? Por exemplo, a pessoa que eu fui até hoje me trouxe até aqui, com os meus erros e acertos, com as minhas dores, com as cagadas que eu fiz na vida, com os sucessos que eu tive, mas essa pessoa me trouxe até aqui. Eu te agradeço, Luciana, que viveu até aqui, que me trouxe você até aqui. Mas hoje eu vou para outro caminho. Ou um vício, por exemplo. Esse vício, os vícios, na verdade, eles preenchem a gente por muitos anos. Querendo ou não, ele me alimentou, né? Porque o vício, na verdade, você está preenchendo um vazio. Geralmente está relacionado ao pai, os vícios. Então, o vício está preenchendo um vazio, que querendo ou não, ele foi um aliado. Só que, por exemplo, chego até aqui, eu fumei, parei de fumar faz 2 anos e meio. Me despeço do cigarro, até aqui caminhamos juntos, mas hoje eu não quero mais. Mas agradece até os vícios, gente. Tá? E pessoas também, ou um trabalho, tudo que não cabe mais, sabe? Tem pessoas que acompanharam a gente a vida inteira e chega uma fase da vida que não ressoa mais. O que você vai fazer? Você vai continuar? Sabe? Tem gente que não cabe mais na nossa nova fase, tem trabalhos que não cabem mais, tem relacionamentos, tem familiares, não é? Para mim é fácil até lidar com essas questões, porque essa carta ele está relacionado com o signo de Escorpião, né? Acho que os escorpianos já perceberam. Então, o escorpiano, eu sou escorpião, ele tem essa facilidade também de encerrar ciclos, por mais que machuque, porque a gente sofre muito, a gente é muito intenso, mas a gente sabe que tudo tem
É que a vida é cíclica, né? Na verdade, não é que a gente sabe. As primeiras vezes que a gente passa por isso dói muito, só que a gente vai entendendo, né? E nenhuma transformação é fácil. Quando esse arcano chega, gente, ele não vem falar, ele não vem com uma florzinha na mão, ele vem com uma foice. Não é fácil. Eu vim até de preto, ó, mostrar esse luto aí, porque não é fácil. Encerrar ciclos não é fácil, né? Bom, voltando aqui para despedidas, se despeça com amor e gratidão. Não parta sem se despedir corretamente. Despedir corretamente é despedir com gratidão e com carinho, honrando tudo que foi até agora. Quando você sai de um relacionamento, se despeça com gratidão daquela pessoa, para a sua alma dar permissão para o próximo relacionamento vocês serem felizes. Gente, é tudo isso, tá? Se você não se despedir corretamente de qualquer coisa na sua vida, você vai levar tudo isso na sua bagagem. Aí vai ficar uma coisa pesada, porque vai ficar lá. Enquanto você não olhar para as coisas e encerrar os ciclos. A gente tem mania de deixar, né? Mas a gente tem que encerrar os ciclos. Não começou? Começo, meio e fim. Até aqui foi bom, foi gostoso, mas agora deu. Gratidão por tudo. Quando eu vendi a fábrica, eu tava tão cansada, tão esgotada, tão... Aí eu fiquei um tempão, né? Não passava nem lá na frente. Aí um dia alguém perguntou pra mim, você vendeu? Eu falei, ai, graças a Deus. Não tem saudade? Deus me livre. Aí, uma das constelações que eu participei, apareceu isso, sabe? Ou seja, foi meu ganha-pão a fábrica, por 7 anos. A fábrica foi a chave da minha gaiola, digamos assim. Que eu comprei a fábrica em junho e me separei em setembro. Então, a fábrica, eu aprendi muito naquele lugar. Eu cresci muito como pessoa, como empreendedora, como tudo. Até meu lado artístico, de escrever, eu estava lá. Então, eu não posso agora falar, ai, graças a Deus. Não, aquilo lá foi uma fase minha. Foi muito difícil, no final foi porque eu trabalhava muito, mas foi o que eu precisei passar. Quando comecei a pensar isso, trouxe para o meu coração de verdade. Hoje eu trouxe de verdade. Eu não ia nem eu não entrava lá. Olha isso. Hoje eu tenho muito carinho pela fábrica. Hoje eu sou cliente, hoje eu entendo que eu passei por tudo que eu precisava passar lá. Eu entendo, hoje eu tenho muita gratidão, eu tenho amor, sabe? Então isso é se despedir de um relacionamento, por exemplo. Eu me separei faz 10 anos do meu primeiro marido, pai dos meus filhos. Eu tinha raiva, lógico, no começo, porque é normal, é natural. Hoje não, a gente se dá bem, eu me dou bem com a esposa dele, ele se dá bem com o meu atual marido. Entendeu? Hoje eu tenho muita gratidão por ele, por tudo. Hoje não, faz uns anos já. Por toda a nossa história. Deu certo por 18 anos. Pai dos meus filhos, né? Construí um monte de coisa. Aprendi muita coisa com ele, tenho certeza que ensinei também. Então, é assim que a gente tem que fazer, é com gratidão. Encerrar os capítulos da nossa vida com honra, sabe? Sair, assim, de cabeça erguida de um relacionamento. Nem que a gente errou às vezes. Por exemplo, você erra com um amigo. Ah, errei. A pessoa não quer mais sua amizade. Mas, tipo assim, tenta, né? Se não conseguiu reconciliar, sai de cabeça erguida, no sentido assim: bom, eu fiz a minha parte, né? Fiz o que eu podia fazer naquela época. Bom, gente, quando a gente se despede, né? Encerramos, aí. Ah, não, quando a gente não se despede, né? A gente leva as coisas na bagagem. A gente acha que a gente entra num processo de transformação, mas na verdade nós estamos na repetição, né? Como um disco arranhado, um hamster lá na roda, né? Ou seja, a gente fica lá no arcano do pendurado, evitando a morte, tá? Aqui, o velho ego adoecido precisa morrer, não tem mais escolha. Lá no pendurado ele já tá dando sinais, que ele já tá no pendurado porque ele precisa deixar só o essencial. O pendurado é passivo, né? O pendurado é o 12. Ele é um número, ele é feminino. Ele espera, passividade. Agora chega aqui o 13. O 13 é ação também. É ímpar. É masculino. Senão a gente vai ficar lá, eternamente na roda do hamster. Num giro contínuo e sem sentido, né? E mais do mesmo. E cada vez acelerando mais para ver se tem alguma coisa de novidade que não enche mais aquilo, gente. Aquela situação que a gente tá vendo não preenche mais. É uma fase angustiante. É angustiante essa aqui da morte. Bom, até que a morte chega, né? Nos convidando a uma nova vida. Olha o paradoxo aí. A gente precisa morrer para nascer de novo. Jesus falava isso também. E se a gente aceitar essa passagem da morte, essa presença da morte,
a gente vai entender que ela não só trouxe uma solução para a nossa crise, mas uma verdadeira redenção, né? O pendurado, ele corresponde a um fruto que finalmente amadureceu, que ele ficou lá, né, sem muita ação, ele ficou meio que preso ali naquela situação, e que precisa cair, a fim de gerar uma nova vida e dar frutos. Esse deixar-se cair é vivido pelo fruto como a morte. Se ele ou seja, o fruto, ele deixa de ser fruto, ele morre para ser, não sou mais um fruto, morri, para se tornar uma semente, que é o ciclo da vida, né? Ele torna semente, ele nasce de novo através daquela árvore que vai brotar, entendeu? Se ele se recusa a cair, né? Ele vai ficar pendurado na árvore, porque ele não quer cair, ele não quer mudar, ele quer ficar lá, do jeito que ele está estagnado lá, estático. Ele vai apodrecer, ele vai virar comida de passarinho ou não, porque nem passarinho também não come fruta podre. E vai, aos pouquinhos, ele vai apodrecendo, perdendo aquela vitalidade, sem ter gerado uma vida nova. Ou seja, ele ficou estéril. Ele não cumpriu o propósito dele, que era ser semente para a próxima árvore. Então, o pendurado representa também uma teimosia quando ele está na sombra, né? Uma recusa à transformação. Pode ver que o pendurado ele fica entre a força, que é a pulsão de vida, aquela vitalidade, energia de vida, que é o arcano 11, o pendurado é o 12, e a morte, que é a pulsão de morte. A pulsão de morte no sentido de transformação. Tudo na vida, né? É vida e morte, tudo precisa morrer. Como eu falei já aqui, se eu vou me casar, eu preciso me despedir da vida de solteiro para entrar na vida de casado, né? Se eu vou ser mãe, eu preciso me despedir da vida de filha, não despedir. A partir de agora, além de eu ser filha, eu vou ser mãe, mas em primeiro lugar eu vou ser mãe, vou me tornar mãe. Bom, aqui se iniciam as cartas noturnas, que vai do 13 ao 18. É a descida ao submundo. Hades, o deus do submundo, olha ele aqui, o tarô mitológico. Olha ele aqui no tarô de Waite. Ele é esse cavaleiro aqui, o Hades. Tem tantas simbologias, gente, nessa carta. Bom, todas têm. Falo que o tarô ele é riquíssimo. E olha aqui, por isso que ele assusta. Só o tarô de Marcella, que foi um dos primeiros tarôs, né? Ele é uma caveira, né? Um esqueleto. Ó. As cores, tem muito significado, tudo isso. Bom. Ele é esse cavaleiro da morte, o Hades, né? Aqui também marca o fim do segundo terço do caminho, né? Que foi o de 1 a 7, até o carro, do 8 ao 13, né? Mas, tá vendo? É outro caminho junto com o mesmo. Se iniciou um terço, porque do 1 até o 10, até a torre, é o fortalecimento do nosso ego, tá? Daqui pra frente, o objetivo é a submissão do ego ao nosso self, ou eu divino, ou seja, precisamos enaltecer o nosso ego, fortalecer ele, no comecinho até a carta 7, deixa eu explicar direito pra vocês não atrapalharem. Até o carro, o ego estava resolvendo as questões dele com pai e mãe, se apaixonou, o ego não, o louco, se apaixonou e pegou o carro para partir, em busca dele mesmo. A partir do louco, do carro, que é o arcano 7, até o 13, é o outro terço do caminho. Cada 7 encerra um ciclo. Que ele foi fortalecer o ego dele. Se valorizar, se amar, buscar, se refinar. Agora, a gente vai entrar num caminho mais profundo, a gente vai conhecer o nosso lado sombrio. E para isso, a gente tem que abaixar a nossa bola. Não no sentido de nos diminuir, mas tipo assim, ego, agora você abaixa a sua bola e eu vou fortalecer a minha alma. Agora é a alma que tem que entrar em ação aqui, senão a gente não atravessa esse caminho. Então, e essa fase, gente, que eu vou falar, né, que começa agora, ela não tem volta. Por quê? Depois que a gente cruza o rio Estige, que tá aqui até é o rio do submundo, já era, né? Igual a sacerdotisa. Quando ela foi sequestrada, raptada por Hades,
que ela era Core, ela virou Perséfone. E não tem volta. Tanto que aquele acordo que Deméter fez com Mercúrio, com Hermes, né, foi por conta de devolver a vida, que a Deméter ficou brava lá, mas ela não tem muita escolha. Hades e Deméter, que são irmãos, tiveram que sentar, ó, a deusa da morte com a deusa da agricultura, né, que representa a vida. Tiveram que sentar e decidir sobre o destino dela. Então, gente, porém, a gente recebe o dom de transitar por esses dois mundos, igual a sacerdotisa. A sacerdotisa, ela transita lá, transita aqui. A gente mergulha, a gente paga o preço, não é um processo fácil. Muitas pessoas param aqui, fica lá no pendurado, tá? A crise vem, aí ela foge do problema, ela abafa. Ai, tá tudo certo. Passa aqueles panos quentes e volta a viver tudo normal. Daqui a pouco começa a insatisfação de novo, aquela coisa que não vai. Chega uma hora que você tem que parar e falar, não, eu vou me permitir uma nova vida. Eu preciso matar o meu velho eu para eu poder viver o novo eu. Não dá para eu ser as duas coisas. Não dá para eu ser a Luciana que tem para eu viver, a minha essência, o que eu fui chamado, se eu continuar com a Luciana velha aqui, com os hábitos velhos, com comportamento velho, com mentalidade velha, às vezes com relações, né, pessoas velhas que já passaram. Não tem como, não cabe as duas coisas no mesmo lugar. Não cabe. Aí é uma escolha de cada um. Tá? É uma escolha de cada um e talvez vocês não estejam vendo isso agora, ou talvez já viveram, talvez vão passar por isso ainda, mas é uma escolha. Chega nessa fase do caminho, a gente tem que escolher. Eu tô falando que eu já passei por essa fase também, tá? Aliás, eu tô meio que aqui, ó. Tô aqui na transformação. É difícil deixar coisa velha pra trás, tá? Isso porque eu sou de Escorpião. Mas é difícil a gente se desapegar desse velho eu. 45 anos, eu fui essa Luciana. Imagina, é um processo, gente. Apesar de ser uma mudança radical, às vezes, é um processo, é uma preparação para essa mudança. Bom, gente, esse arcano, ele é o arquétipo do revolucionário. O que ele fala? Transformação, metamorfose e evolução. Essas são as palavras-chave dele. O revolucionário, ele elimina em si o que é superficial, limitado e transitório, que é o ego, é o nosso velho eu. E ele preserva o que é profundo, que é ilimitado e eterno, que é a nossa essência. Ele representa uma revolução mesmo, né? Na maioria dos casos, é uma mudança rápida e radical, é uma metamorfose, né? E imprescindível para a gente vencer essa estagnação, para acabar com a crise, sabe? Porque essa crise vem. Tem gente que vive essa crise pro resto da vida. Conheço pessoas assim. Levam, às vezes, relações, um trabalho ou qualquer outra coisa pro resto da vida, porque não tem coragem. Gente, é sério isso, tá? Então, outra característica luminosa desse arquétipo, ele é profundo, ele é livre, ele é desapegado, ele sabe que a vida é cíclica, ele é franco e ele é fiel a si mesmo, né? Ele tem um pensamento metafísico, ele enxerga além da matéria, ele tem esse entendimento. Essa conexão também, ele já tá com os instintos dele afiado, né? Ele apurou o instinto lá na força, e ele chegou aqui já inteiro, pronto para passar para outra fase, que venham outras coisas, né? E ele tá sempre em busca de renovação e evolução. Tem relação com Thanatos, né? Como eu falei, é pulsão de morte. Eros é a pulsão de vida, né? Eu falei na outra, falei aqui também, mas é Eros, a pulsão de vida. Bom, a sombra desse arcano, desse arquétipo. Ele tem medo e é resistente a mudanças. Ele é rancoroso, estagnado. Olha a sombra do escorpião aqui. Autodestrutivo, vícios, tem ideias suicidas também aqui. Aqui tudo que ronda a morte tá aqui nessa sombra, tá? Depressivo, apegado ao seu velho eu, sabe? Aquela pessoa que não desapega. Pessimista, desiludido da vida. Ele vibra na energia da morte, apesar dele morrer de medo da morte, de morrer. Mas ele vibra nessa energia da morte, sabe? Evita confrontar seus conflitos também internos, fugindo ou se anestesiando. Drogas, né? Autodestruição é isso, né? Ou compulsão alimentar, ou compulsão por sexo. A pessoa vai se destruindo aqui, quando ela tá nessa sombra.
E por excesso, outra sombra também aqui é aquela pessoa que vive mergulhada em curso de autoconhecimento, em rituais psicotrópicos, buscando sem fim e se enfiando daqui e vai lá. Sabe aquela mente que já está em curto-circuito? Que a gente tem que buscar, recebe e recebe, né? O mago busca e a sacerdotisa recebe, acolhe, processa. Essa pessoa ela tá aqui, ó, buscando, porque ela sempre tem alguma coisa faltando, mas ela também não para escutar. Ela só busca. Ó, o principal ensinamento desse arcano: encare de frente suas crises, seus medos e seus bloqueios para abandonar velhos padrões de comportamento, hábitos que não cabem mais na sua nova vida, rotinas que já se tornaram obsoletas. Faça terapia, se investigue, se analise, busque se conhecer mais. Aqui eu falo de faça terapia porque a gente, por mais que a gente se analise, chega uma hora, né, da hora que a crise chega no topo, a gente precisa de ajuda exterior, tá? Aprenda a receber as situações ou os acontecimentos da vida, pois foi a sua alma que atraiu tudo isso para você crescer. Por mais difícil que possa parecer, foi a sua alma que atraiu. Saia do automático e passe a viver mais do que nunca o presente, com intensidade, com vida, colocando atenção em cada gesto, palavra e sensação. Esteja no presente, desfrute esse momento dessa crise. As crises são as fases que a gente mais aprende na vida, por mais difícil que elas possam parecer, tá? Gente, um filme que eu lembrei muito, eu amo esse filme. Esse filme tem tem muita expansão da consciência, se você parar para analisar. O Show de Truman, com o Jim Carrey. Quem puder assistir, assista. Quem já assistiu, assista de novo. A vida dele é construída lá, né? É um mundo hollywoodiano, né? Aí tem todo o processo e ele abre mão. Nossa, é muito bom. Ele fala muito desse arquétipo aqui. E eu vejo muito lá. Né? Ele deixou para trás, ele teve coragem. Nossa, é muito legal. Um livro, gente. Eu pensei nesse livro porque eu não consegui me vir nenhum na cabeça. Mas esse livro, ó, Universo Autoconsciente, do Amit Goswami. Ele fala sobre essa questão de expansão de consciência, de enxergar a vida como ela é. Ele é legal também. Eu não tive nenhum livro, assim, que... Não queria falar sobre a morte, mas eu queria falar sobre uma transformação, para vocês entenderem. Mas esse livro, ele é muito legal. Ele transmite muita coisa, assim, nesse sentido da física quântica. Bom, a nossa 13ª tarefa do feminino, aqui, tá? E essa me pegou, porque essa foi pra mim. Se nutra do feminino, estando junto com outras mulheres. Quando eu fiz essa jornada do feminino, eu tinha muita dificuldade até de estar com as minhas amigas. Só se tivesse homem junto, porque eu achava chato o papo de mulher. Eu não gostava, eu tava com o saco cheio. E essa fase, ainda mais turminha que era só mulher, nossa, eu fiquei muito afastada. Mas, olha lá, a gente transborda o nosso feminino com os homens, mas a gente recarrega a nossa bateria com as mulheres. Aí eu comecei a olhar com outros olhos isso aqui e foi bom pra mim, sabe? Lógico que tem amigas que daquela época já deu uma distanciada, né? Tudo novo, né? Agora é pra mim que pegou. Não sei se é pra vocês também. Não seja terapeuta das amigas, pois você se coloca como maior e melhor, a não ser que você seja paga pra isso. Então aqui no tarô e aqui nos vídeos eu posso, tá? Nessa parte eu posso. Quando a gente vai conversando em algum outro lugar, eu não posso ser terapeuta, tá bom? Porque isso também é um resquício da nossa vida de salvadora lá atrás, né? Toda terapeuta já foi para esse lugar de salvadora, né? A boazinha que queria salvar, papai e mamãe. Então, gente, eu vou me policiar, tá? Porque às vezes é mais forte que a gente. Mas no tarô eu posso, porque daí eu tô como terapeuta aqui. E aqui também. Então, esteja com outras mulheres sem aconselhar ou dar palpite, pois esse lugar de conselheiro é perigoso, sabe por quê? A gente drena a nossa energia. A gente tira toda a nossa atenção e o foco que a gente tem que colocar na gente, nas nossas transformações, e coloca nos outros. A gente foge. O nosso inconsciente, o nosso ego faz isso pra gente perder o foco. Então, cuidado com isso. Interrompa isso quanto antes, porque ó, faz um ano que eu fiz esse curso, essa jornada aqui, ainda tem esse comportamento. Diminui bastante, mas ainda tem. E eu vou me policiar mais do que nunca.
Então, ó, olhe com dignidade, com confiança o processo do outro. Confie que a pessoa ela tem pai e mãe interno e ela tem inteligência, ela vai encontrar uma solução e vai resolver os seus dilemas. Você não é a salvadora do mundo, tá? Deixa o outro também, o outro precisa desenvolver esse lado dele. Saia desse lugar de vazamento de energia, porque isso debilita os seus relacionamentos, a sua energia vital, a sua vida financeira. Vocês não têm noção como. Seu trabalho. Na fábrica, gente, rapidinho, uma época, as pessoas iam lá para conversar comigo, para desabafar. Olha, você tá vendo como que já vem? E vocês não têm noção, às vezes drenava a minha energia, porque... E eu queria dar conselho, eu queria ajudar, né? Porque você fica escutando. Gente do céu. Esse papel é um sugador de energia. A gente se permite. Não tô colocando a culpa nos outros, tá? Esse papel é pesado, não vale a pena. Tá bom? E isso pra mim vai ser um desafio. Eu vou começar hoje, tá? Essa drenação de energia, eles atrapalham toda a nossa vida. Ó, eu vou sugerir pra vocês aqui, pra mim também um desafio. 21 dias sem dar conselho pra ninguém, a não ser que seja um filho menor que 20 anos. Aí pode dar. Aí é permitido, porque depois dos 20 anos, o filho já não tem mais, né? Tem que ir saindo. Até os 20 anos a gente pode dar conselho, tá? Se a pessoa pedir. Mas o filho a gente pode, vai. Então, ó, 21 dias sem dar conselhos pra ninguém. Nem conselho, nem palpite. Escutou? Fala, tá bom. O que você acha? Você que sabe. Você vai encontrar um jeito, tá? Saia desse lugar de importância e seja amado por quem você é. Não se sinta assim, eu preciso no nosso inconsciente da salvadora, tá? Por trás dessa pessoa que ajuda, tem uma necessidade de ser aceita, de ser vista como alguém importante. Tem aí um complexo de inferioridade. Pra que eu tô falando também? Pra mim, gente. O arcano 13, ele vem tirar essas máscaras da gente. Eu já estudei esse arcano várias vezes, eu já fiz essa aula aqui há um ano atrás, não tinha me tocado. Tá vendo? Mais uma máscara minha caiu aqui. Então, por trás desse papel de querer ajudar, de querer não sei o quê, tem essa pessoa aí carente, esse lado carente, essa criança ainda, esse lado da criança que precisa ser curado, tá? Então é isso, 21 dias, hein? Sem dar conselho, sem dar palpite. Vamos ver quem vai conseguir. Vai ser... Eu vou começar antes que vocês, porque eu tô gravando esse vídeo antes. Eu vou começar antes. Eu vou me impor esse desafio, né? Chega de ficar cuidando da vida dos outros, às vezes querendo ajudar, mas vamos cuidar da nossa, olhar para nós, que é o que a gente pode transformar, a nossa vida, tá bom? Gente, então é isso. Até mais. Um beijo.